Eu sou o professor Bruno Guimarães. Estou aqui para darmos continuidade a mais uma videoaula do projeto de pós-doutoramento em produção vegetal, em parceria com a Unimontes e o Instituto Federal Baiano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o tamanho ótimo de parcela experimental, sendo então essa videoaula intitulada como Estimativas do tamanho e formato de parcelas experimentais para avaliação de descritores fenotípicos em palma gigante. Ao considerarmos esse slide, eu gostaria de inicialmente fazer a seguinte pergunta. Já que as perguntas que movem a ciência e não as respostas, gostaria de saber de vocês, por que é necessário o conhecimento acerca do tamanho ótimo de parcelas experimentais? Porque na experimentação agrícola é necessário que o pesquisador defina adequadamente aquilo que constituirá sua unidade experimental básica, pois essa deve manifestar a máxima representação da cultura. Com isso, alcança-se a máxima eficiência experimental pela redução do erro, o que também assegura a otimização dos recursos agrícolas, os insumos, a mão de obra, a área e mesmo os recursos humanos. Então, para responder a pergunta por que é tão importante estimar o tamanho ótimo da área experimental, a resposta é essa, porque a determinação acerca do tamanho ótimo da área experimental permite auferir maior precisão experimental e, com isso, nós temos a redução do erro e a otimização de todos os insumos. Para a determinação do tamanho ótimo de parcela, nós vamos contar com diversos indicadores e estimadores estatísticos. O primeiro deles que nós vamos estudar é o método da máxima curvatura modificada, em que nós vamos conhecer qual é a relação que se estabelece entre o coeficiente de variação e o tamanho ótimo de parcela. Também o método de comparação de variância, que são sucessivos testes de Bartley em busca da menor variância reduzida. Nós vamos trabalhar com os modelos com resposta platô, no qual o modelo linear ou quadrático se converte a um platô, apresentando, então, no início do platô, o tamanho ótimo da parcela. Nós vamos conhecer sobre a proposta de Hathaway, que não apresenta apenas um tamanho ótimo de parcela, e sim um tamanho conveniente de parcela, pois possibilita ao pesquisador selecionar qual o melhor tamanho de parcela de acordo com o interesse da sua pesquisa. Esse método também apresenta uma matriz com vários tamanhos de parcela em busca da eficiência de uso da área experimental. Vamos conhecer também o método através da informação relativa em busca do melhor formato. E nessa mesma aula nós vamos fazer uma comparação com todos os métodos, a fim de identificar qual deles apresenta superioridade do ponto de vista da precisão. Ao término, nós vamos apresentar uma ferramenta didática, de modo que a compreensão possa ser assegurada por parte de todos. De um sumário do que vai ser abordado nessa videoaula. Então, nós temos a introdução, a importância da estimativa do tamanho de parcelas em palma forrageira, temos o objetivo dessa aula, quais são os métodos e materiais utilizados, alguns dos principais resultados e as nossas conclusões, também apresentando para vocês, no final, um aplicativo que seria uma forma de conhecer o tamanho ótimo da parcela na palma da nossa mão. No tocante à importância da palma forrageira para o semiárido, nós temos pela apresentação de diversos estudos científicos, em que os experimentos de campo com a palma forrageira surgem e se estabelecem frente à otimização dos recursos agrícolas, com os diversos níveis tecnológicos e em face à composição dos agroecossistemas. Assim, nós temos estudos propostos relacionando a climatologia no semiárido. Nós temos outros trabalhos apresentando a importância do preparo, correção do solo e adubação e nutrição de plantas. Nós temos estudos relacionando o controle de pragas e ervas daninhas na cultura da palma forrageira. Nós temos também a importância do manejo correto da água, a eficiência de uso da água para o sistema de irrigação com a palma forrageira. Também relacionando a colheita, qual seria a ocasião correta de se fazer a colheita, no clador de mãe, primário, secundário, com diversos estudos sobre isso. E também a utilização da palma na alimentação animal, entre outros segmentos. Contudo, esses experimentos, apesar da grande relevância, eles apresentam discordância acerca do arranjo experimental empregado, resultando muitas vezes em desuniformidade da unidade experimental. Com relação à pesquisa,
os estudos buscam cada vez mais alcançar resultados mais eficientes. E para se alcançar um resultado mais eficiente, é necessário haver a fundamentação da pesquisa através dos fundamentos estatísticos, a fim de subsidiar e dar suporte ao pesquisador com maior segurança. E uma das questões sempre presentes na experimentação diz respeito ao tamanho, formato e número de repetições das unidades básicas. Dessa forma, a unidade experimental básica ela deve alcançar a máxima representação agronômica da cultura. Então, aqui nós temos, para representar, imagine aqui um palmal implantado, qual seria aqui o tamanho ideal da unidade experimental? Então, é isso que nós vamos descobrir no decorrer. O tamanho ótimo da parcela experimental apresenta uma relação específica entre a causa e o efeito. Para o dimensionamento da parcela experimental, faz-se necessário observarmos alguns parâmetros. Por exemplo, o índice de heterogeneidade do solo é um parâmetro a ser empregado em determinados métodos que nós vamos conhecer à frente. Esse índice, conhecido como índice B, ele estabelece a relação entre o logaritmo da variância e o logaritmo do tamanho da parcela em unidade experimental básica. Assim, se B for igual a 1, denota-se como um solo heterogêneo, sem correlação entre as unidades adjacentes. Ao passo que B igual a 0, nós entendemos como um solo homogêneo, com alta correlação entre as unidades adjacentes. Ainda assim, existe uma estratificação. Se B é menor que 0,2, recomenda-se o aumento no número de parcelas como mais efetivo do que o aumento do tamanho da parcela. Ao passo que, se B for maior que 0,7, o aumento do tamanho da parcela é mais efetivo do que no número de repetições. Se B for entre 0,2 e 0,7, o aumento em ambos fatores deve ser útil em combinação. Outra questão muito importante levantada por Silva e colaboradores é que o material genético também exerce influência sobre a unidade experimental. Se tem propagação assexuada, se tem variação somoclonal, entre outros fatores. Também, Souza e colaboradores acrescentam que o equilíbrio entre a precisão e o custo deve ser levado em consideração. Às vezes você tem que colocar uma parcela muito grande e isso acaba aumentando muito o seu custo experimental. Então, existe um equilíbrio para se atender também qual seria o tamanho ótimo de parcela. Dessa forma, Carnelucci Filho e colaboradores, em 2018, acrescenta em resumo. Nós temos que observar a natureza do material experimental, qual vai ser o delineamento utilizado, indique, DBC, quadrado latino, quais serão os números de repetições e os métodos de avaliação. Então, tudo isso vai ser definido ao se instalar um experimento. Com isso, nós temos que os modelos de estimativa de tamanho de parcela para a palma forrageira são, de certa forma, ausentes. Poucos ou quase nenhum estudo foi feito com relação a isso, a determinação estatística acerca do tamanho ótimo de parcela. Mas muitas pesquisas têm sido feitas, baseadas em quê? Muitos desses trabalhos aqui apresentam desuniformidade acerca da área experimental, como eu disse anteriormente, baseando em quê? Na experiência do pesquisador, nos recursos disponíveis ou mesmo no material genético a ser utilizado. Mas é necessário que o pesquisador defina adequadamente o que constituirá a sua unidade experimental básica, assegurando aumentar a eficiência do experimento pela redução do erro. Assim, o tamanho da parcela experimental ela nunca pode ser generalizada, pois ela sofre influência direta de alguns fatores, como o clima, é semiárido, é tropical úmido, temperado, o solo e a cultivar. Então, o tamanho de parcela tem que ser determinado para cada região em que ocorram condições diferentes daquelas já determinadas. Com relação à palma forrageira, nós temos que a estimativa do tamanho de parcela se trata de uma experimentação em branco, um experimento em branco, nós vamos conhecer esse termo, também conhecido como ensaio de uniformidade ou experimento homogêneo. É aquele que toda a área foi submetida às mesmas práticas culturais. Cultivado, então, em toda a extensão, com um determinado material biológico, submetendo-se toda a área às mesmas práticas culturais. Então, a área é dividida, que eu estou falando o experimento em branco, é dividida em unidades básicas, nas quais a produção de cada uma delas é medida separadamente.
de tal forma que o rendimento dessas unidades básicas adjacentes possam ser somados e combinados, formando então os diferentes tamanhos e formatos de parcelas. Um pouquinho melhor isso à frente. E esse êxodo experimental consiste em detectar, nas unidades básicas experimentais, a diferença mínima significativa, visto que a tendência agrícola se resume no fato de que o desempenho das cultivares sejam similares e que o efeito que se espera no experimento é a detecção do efeito de tratamento. Dessa forma, o efeito de tratamento é o foco da pesquisa agronômica. Então, o que nós buscamos? Maximizar a precisão experimental, obtendo dessa forma resultados mais fidedignos, o que permite a seleção de materiais mais produtivos, mais adaptados e com melhor qualidade. Porque se você tem uma precisão estatística, você consegue fazer uma determinação com maior assertividade. Diversos estudos foram feitos com muitas forrageiras, dentre elas milheto, o estudo de Burin, em 2015, também com a cultura do girassol e também com a cultura aqui do nabo forrageiro. Poucos trabalhos relataram a importância da determinação estatística para a palma forrageira. E por apresentar discordância acerca do arranjo experimental, é necessário que o pesquisador defina adequadamente aquilo que constituirá essa unidade experimental básica. Dessa forma, nessa videoaula nós vamos compreender quais são os métodos para a determinação do tamanho ótimo da parcela experimental. Como eu disse anteriormente, a máxima curvatura, comparação de variância, modelos linear com resposta platô ou quadrático, a metodologia proposta por Hathaway, informação relativa, depois vamos fazer uma comparação com todos os métodos e depois apresentar uma ferramenta didática para melhor compreensão de vocês. Aqui nós temos o campo experimental, onde foi definido esse experimento. Como nós dissemos anteriormente, esse estudo se trata de uma experimentação em branco, que foi desenvolvida na microrregião. Aqui nós temos o campo experimental, onde foi definido esse experimento. Como nós dissemos anteriormente, a área experimental, então, ela foi desenvolvida com um ensaio de uniformidade, um ensaio de homogeneidade, um experimento em branco, como queiram, aos 930 dias após o plantio, no terceiro ciclo de produção. Então, o que foi feito? Todo o preparo do solo, com subsolagem, anação, desturramento, nivelamento, adubação, aqui o gabarito de plantio, tudo com a máxima precisão, foi feito em toda a área, para não gerar dúvida acerca do... Aqui nós temos o campo experimental, onde foi definido esse experimento, como nós dissemos anteriormente, entre as unidades básicas. Dessa forma, a palma gigante foi implantada no espaçamento com 2 metros entre ruas e 20 centímetros entre planta. Aqui está a área experimental, com todas elas recebendo os mesmos tratos culturais. Assim, nós conseguimos uma população com 25.000 plantas por hectare, no arranjo experimental com 10 fileiras e 50. Aqui nós temos o campo experimental, onde foi definido esse experimento, como nós dissemos anteriormente. Dessas 500 plantas aqui, aqui nós temos o campo experimental, onde foi definido esse experimento, como nós dissemos anteriormente. Nós consideramos... Aqui nós temos o campo experimental, onde foi definido esse experimento, como nós dissemos anteriormente, úteis na avaliação experimental. E eu já vou explicar para vocês quais foram as principais variáveis levantadas aqui. Então, nós fizemos levantamento de 6 características vegetativas e uma de rendimento, no caso, a produtividade. Aqui nós temos o campo experimental, onde foi definido esse experimento, como nós dissemos anteriormente. Nós avaliamos inicialmente a altura da planta, que é uma dimensão linear entre a base do cladódio até o ápice do último cladódio. Aqui nós temos o campo experimental, onde foi definido esse experimento, como nós dissemos anteriormente. Foi observado o comprimento dos cladódios, uma dimensão também linear da base do cladódio até o ápice do... Aqui nós temos o campo experimental, onde foi definido esse experimento, como nós dissemos anteriormente. Através de uma trena, observamos a largura do cladódio, medida na parte de maior expressão do cladódio, ou no ducto mediano. Aqui nós temos
o campo experimental. Onde foi definido esse experimento? Como nós dissemos anteriormente, aqui nós temos a avaliação da espessura do cladóide através de um... Aqui nós temos o campo experimental. Onde foi definido esse experimento? Como nós dissemos anteriormente, no texto superior. E contamos, então, o número de cladóides por planta, desprezando aqui o cladóide mãe e o cladóide primário, contou-se, então, todos os cladóides acima do cladóide primário. A importância é que cada uma dessas variáveis pode ser estimada com um método de avaliação. Então, você pode conhecer o tamanho ótimo da parcela para cada uma dessas variáveis. De repente, o pesquisador quer estudar apenas o número de cladóides por planta. Então, ele vai entender que existe um tamanho de parcela destinado à avaliação daquela característica. Aqui nós temos o campo experimental. Onde foi definido esse experimento? Como nós dissemos anteriormente. E aqui nós aferimos também a massa total dos cladóides, que foi a colheita de todos os cladóides a partir. Aqui nós temos o campo experimental. Onde foi definido esse experimento? Como nós dissemos anteriormente. Com isso, nós vamos identificar quais seriam esses tamanhos de parcela para cada uma das... As rotinas desenvolvidas nesse estudo para o tamanho ótimo de parcela foram baseadas nos trabalhos de Donato e colaboradores em 2008 e também 2018 para a cultura da banana. Deve determinar a seleção para os formatos da área experimental. Lembram-se que nós falamos que existia 10 fileiras na área experimental com 50 plantas por fileira? Dessa forma, nós vamos considerar apenas 8 fileiras como plantas úteis com 48 plantas por fileira, porque assim nós estamos desprezando a bordadura. São aquelas plantas que apresentaram maior ou melhor condição para o seu desenvolvimento. Assim, multiplicando 48 vezes 8, nós temos o número de unidades básicas, 384 unidades básicas. Para a gente dividir esses formatos, para alcançar aqueles formatos que ocupem toda a área experimental, por exemplo, o formato de uma fileira com 8 plantas, será que ocupa toda a área experimental? O que nós fizemos? Conta-se o número de todas as fileiras e divide pelo número total de fileiras, partindo de 0 até o menos 7. Por exemplo, nós vamos contar aqui 8 fileiras. E nós vamos dividir, então. 8 fileiras dividido por 8 foi igual a 1. 8 fileiras dividido por 8 menos 1 deu aqui 1,4 aproximadamente. 8 fileiras dividido por 8 menos 2, e assim sucessivamente, até encontrarmos aqui os números inteiros. Nesse caso aqui, o número inteiro foi 1, 2, 4 e 8. Ok? Da mesma forma, nós fizemos para o número de plantas por fileira. Então, conta-se todas as plantas na linha e divide pelo total, menos 0 até o menos 47. Então, coloca 48 dividido por 48, 1. 48 dividido por 48 menos 1, essa é a fração. E assim a gente encontrou os números inteiros nessa distribuição dos formatos. O que nós fazemos agora? A correlação entre os números de fileira e o número de planta. E esse agrupamento. Então, ao agruparmos apenas os números inteiros, a gente consegue selecionar quais são os formatos que conseguem preencher toda a área experimental. Porque ao testarmos os formatos, nós vamos testar o coeficiente de variação que existe especificamente em cada formato, a fim de identificar qual formato é mais adequado para compor uma parcela, ou seja, para a representação agronômica da cultura. Como nós selecionamos aqui 40 formatos, observe que pode existir algum formato de maneira coincidente. Por exemplo, formato de 1 por 8 é o mesmo que 8 por 1, apenas mudando aqui o sentido vertical para o sentido horizontal. Já vamos entender mais à frente como determinar qual desses formatos apresenta melhor importância, que nós falamos sobre a importância relacionada à informação relativa. Então, nós temos aqui esse formato, vamos supor aqui, com 8 fileiras e 24 plantas por fileira.
aqui nós vamos ter duas parcelas com 192 unidades básicas. São 8 fileiras e 24 plantas por fileira. Nós temos um outro formato que também determina a mesma quantidade de unidade básica. Então, seria duas parcelas com 4 fileiras e 48 plantas por fileira. Ao multiplicarmos, temos o mesmo tamanho de parcela em unidades básicas, mas com dimensões diferentes. O primeiro era 8 por 24, aqui nós temos 4 por 48. Então, desses 40 formatos, a gente selecionou aqueles que apresentam maior informação relativa quando repetido em termos de unidades básicas. Então, nós conseguimos selecionar aqui 15 formatos sem repetição, aqueles que apresentaram as maiores informações. Nós fizemos aqui o mapa de distribuição das parcelas com as parcelas de fato que nós vamos estudar. Qual dessas parcelas aqui nós vamos identificar como sendo o tamanho ótimo de parcela experimental? E nós já conseguimos identificar que a informação relativa nesse sentido é muito mais eficiente do que no sentido transversal da área. Então, o sentido longitudinal apresenta uma melhor informação relativa, compararmos apenas nesse sentido com maior informação relativa. Vocês já vão entender. Vou colocar aqui um croquis da área. Então, imagina que nós temos a área experimental e aqui em azul a parcela útil da área experimental. No grid, então, com 8 fileiras, vocês já viram lá, e 48 plantas por fileira. Ok. Nós conseguimos, então, aqui a formação de 15 formatos com 384 unidades básicas. Cada planta aqui representa uma unidade básica. Vamos colocar aqui uma distribuição espacial. Vamos imaginar aqui 48 parcelas, sendo uma fileira e 8 plantas por fileira. Então, cada agora azul desse aqui representa uma parcela experimental. Então, o que nós fazemos aqui? A gente correlaciona uma parcela dessa com a outra. Lembra quando eu falei do índice de heterogeneidade do solo? Quanto mais próximo de um, indica os solos de natureza heterogênea. E quanto mais próximo de zero, solos de natureza homogênea. De acordo com o quê? Com a correlação entre uma unidade básica com a outra. Então, aqui só para a gente completar. Então, esse formato de uma fileira com 8 plantas foi preenchido da área. Ao compararmos, por exemplo, dois formatos de parcela, parcelas com 8 fileiras e 24 plantas por fileira. Ela pode ser nesse formato, que perfaz também 192 unidades básicas, ou nesse formato longitudinal, que nós temos aqui uma parcela com 4 fileiras e 48 plantas por fileira. Então, o formato longitudinal dessa área assegura uma maior informação relativa do que o formato transversal. Então, ao avaliarmos, é necessário que a gente tendemos a escolher os formatos longitudinais, nesse sentido aqui, pois apresenta maior informação. Dessa forma, nós temos então os 15 formatos de parcela. Então, nós temos aqui a identificação de A até o O. E aí tem então o número de parcelas. Então, na área, nós podemos ter duas parcelas com 192 unidades básicas. Aqui são as dimensões da parcela. 4 fileiras e 48 plantas. Até 384 unidades básicas, tendo aqui apenas uma unidade básica, representando cada parcela. Se são 384 parcelas, cada parcela vai ter apenas uma unidade básica. E aqui é essa coluna, por último, que nós temos a área de cada parcela. Vamos ver isso aqui numa determinação já com resultado discutido. Esse primeiro estudo chama-se Tamanho de Parcelas para Experimentos com a Palma Forrageira, foi publicado na revista Agriambi. Nesse método, máxima curvatura modificada, nós vamos agora entender como funcionam os resultados. Lembra quando eu comentei que a determinação do tamanho de parcela é realizada por variável? Então, a espessura do cladódio, nós temos aqui uma relação entre o coeficiente de variação e o tamanho da parcela em unidade experimental básica. Então, vamos observar aqui. Nessa relação tipo-potência, nós conseguimos um ajuste dos dados aqui em 0,98, um ajuste muito bom.
que mostre como o modelo foi explicado pela essa relação de potência. E aqui nós temos a determinação do ponto ótimo, ou seja, do ponto da máxima curvatura. Então, nós encontramos aqui o tamanho com 9 unidades experimentais básicas apresenta a maior precisão. O que significa isso? Que no coeficiente de variação aqui com 23,87%, nós encontramos aqui o tamanho ótimo da parcela. Isso significa que a partir desse tamanho de parcela, como foi reafirmado por Santos e colaboradores em 2015, ele representa que, a partir desse tamanho, 9, não existe mais ganhos significativos em termos de precisão experimental. Vamos colocar um exemplo. Vamos supor que a gente aumente. Não, eu quero trabalhar com uma parcela com 18 unidades básicas de parcela de área útil. A precisão está de 23,37 para 17,44. Então, você está dobrando a sua área experimental para alcançar uma precisão pouco significativa. Então, quando o método que apresenta uma determinação algébrica indica o tamanho ótimo da parcela, com certeza nós devemos seguir essa recomendação como uma recomendação adequada. É válido considerar que o método da máxima curvatura modificada, apesar da determinação algébrica de fácil aplicabilidade, tende a apresentar tamanhos de parcela menores comparado com outros estimadores. Com isso, é necessário que a gente observe, dentre as variáveis analisadas, qual apresentou a maior representação em termos de tamanho de parcela, tamanho ótimo de parcela. E a gente deve considerar o maior tamanho de parcela, porque assim atende todas as outras características. Considera-se também que a palma gigante, por apresentar em sua estrutura morfológica a presença de espinhos, é altamente recomendado que a gente encontre o tamanho ótimo de parcela, para que o pesquisador também não fique exposto a condições insalubres, em pleno sol, avaliando uma planta de difícil acesso. Então, quando a gente coloca também a questão do tamanho ótimo de parcela, nós estamos falando de precisão e também de ergonomia, qualidade de trabalho. Então, além dessa significância estatística, o tamanho ótimo da parcela visa assegurar a prática da amostragem. Então, você tem um tamanho que você vai mostrar que vai ser fidedigno ao resultado que se espera encontrar. Outros estudos também foram feitos pela nossa equipe com a cultura do feijão, o feijoeiro comum, fazelas vulgares, e também com o feijão Vigna Wigglata, com diferentes aqui tamanhos de parcelas, áreas amostrais que nós vamos considerar aqui mais à frente. Então, avaliando as características, entre elas aí, aqui a área experimental, a gente observar como é que foi feito, também se trata de um ensaio de uniformidade, aqui com feijão calpi, e nós consideramos as características, né? Número de vagem por planta, número de gramas por vagem, produtividade, aqui stand de plantas e massa de 100 grãos. Então, para cada uma dessas características aqui, para as duas espécies, o feijoeiro comum e também o vigna, nós encontramos um tamanho ótimo de parcela para cada uma dessas características, também pelo método da máxima curvatura. Então, nós temos aqui, por exemplo, produtividade em quilo por hectare. Nós conseguimos visualizar aqui pelo gráfico a determinação do ponto ótimo, que o tamanho com 5 unidades básicas seria adequado para a máxima avaliação da cultura do feijão. Aqui para estande de plantas, nós fizemos o mesmo estudo e mostrou aqui que seria o tamanho ótimo de parcela com 6 unidades básicas. Lembrando que no caso da feijoeira aqui, cada unidade básica corresponde a 1 metro linear de planta. Ao passo que no caso da palma, cada unidade básica correspondeu a apenas uma planta. Então, outros estudos avaliando a cultura do feijoeiro trabalharam aqui com 60 plantas como área amostral da parcela útil. E aqui nós temos um outro estudo com um tamanho muito maior. Então, o que a gente quer mostrar com isso? Que ao avaliar, ao se obter uma determinação estatística acerca do tamanho ótimo de parcela, a gente consegue otimizar esses recursos. Então, aqui nós teríamos aqui uma unidade básica, uma unidade experimental básica com apenas 50 plantas, ao passo que pesquisadores fizeram com 60. Então, tudo isso aí multiplicando por várias parcelas, você consegue obter um certo lucro e vantagem aqui nesse caso mais ainda. Para a cultura do mamão, o mesmo estudo foi feito com o método da máxima curvatura e Silva encontrou o tamanho ótimo de parcela para avaliação de todos os descritores igual a 7 unidades básicas. Então, nesse caso aqui,
cada planta representa, de fato, uma unidade básica. Então, você vai montar um experimento com 7 unidades básicas, você tem a máxima precisão estatística. Então, para avaliação dessas características aqui, ou seja, o tamanho de parcela com essa maior precisão. Um outro estudo que nós comentamos na introdução, que iríamos falar, seria sobre os métodos de comparação de variância. Os estudos sobre o tamanho ótimo da parcela experimental, aqui nós trabalhamos com o método de comparação da variância, que a mesma área experimental agora ela foi dividida com formato diferente. Então, nós temos o formato aqui de bloco, e em cada bloco existia, então, uma parcela, duas subparcelas por parcela, aqui a fileira e aqui a planta. Nesse croquis nós temos uma representação um pouco melhor. Em bloco, parcela, subparcela, fileira e planta. Então, o que foi feito? Aqui nós já temos a área correspondente a cada uma, né? Então, são 4 blocos, 8 parcelas, 16 subparcelas, 32 fileiras e 384 plantas, que corresponde aqui a 96 unidades básicas, 48, 24, 12 e 1. Então, foi feito sucessivos testes de Bartley, comparando a variância de cada tamanho de parcela. Ao passo que, quando a diferença não foi significativa, a gente excluiu aquele de maior tamanho e comparou com o seguinte. Até chegar a uma diferença estatisticamente entre os dois tamanhos, 12 e 1. Então, aqui nós temos a parcela com 12 unidades básicas e aqui com 1 unidade básica. Então, recomenda-se, quando tem estatisticamente diferente, esse tamanho com 12 unidades básicas para essas características. Aqui nós encontramos com 96, que já apresentou diferença para esse. Mas o tamanho com 12 unidades básicas seria possível para avaliar todas as características, porque foi a predominância pelo método. Altura de plantas, índice de cladódio, aqui o rendimento, produtividade, né? O número de cladódios, área do cladódio, aqui o comprimento do cladódio, a espessura e a largura do cladódio. Outro estudo submetido no periódico Journal Sul da África, Plantas e Solo, acerca do tamanho ótimo de parcela, nós observamos os modelos de regressão com resposta platô, sendo ele linear e quadrático, que nós vamos conhecer à frente. Vamos aqui representar didaticamente como funciona o modelo com resposta platô. Então, nós temos aqui um plano cartesiano, aqui no eixo Y, o coeficiente de variação, e aqui no eixo X, o tamanho de parcela. Então, o que acontece com esse modelo? Aqui uma reta, seja ela decrescente ou crescente, ambas vão se converter a um platô, que é onde ocorre a estabilidade do coeficiente de variação. Ou seja, a partir desse ponto aqui não há mais ganho significativo. Nós temos aqui, então, o XC como ponto ótimo, ou tamanho ótimo da parcela. Então, aqui nós temos o coeficiente de variação para todos os tamanhos de parcela. XI representa o tamanho de parcela e XC representa o tamanho ótimo de parcela. O platô é o coeficiente de variação. O β0 é o ponto de interseção, onde a reta toca no eixo Y. E o β1 seria o coeficiente angular dessa reta. E aqui o erro aleatório associado ao modelo. Então, esse modelo aqui com coeficiente de variação β igual a x0, com β1 vezes x1 mais o erro, nós temos que para x menor que x0, nós temos esse modelo linear. X ser maior que o x1, nós temos um modelo de platô. Então, aqui nós temos o platô para o modelo de estabilidade. E aqui nós temos o modelo linear. Assim, o ponto ótimo do tamanho de parcela é estabelecido pelo platô, que é a estabilidade CV, menos o ponto de interseção, esse ponto menos este, dividido pelo coeficiente angular da parcela. A mesma interpretação pode ser estendida aqui para o modelo quadrático de resposta platô. Então, aqui nós temos um modelo que tem um coeficiente de variação por todos os tamanhos. E aqui mostrando na prática que, a partir desse x1 menor que o xc, nós temos um modelo quadrático. E x1 maior que o xc, nós temos um modelo platô. Ok? Então, nós temos que o ponto ótimo para representar o tamanho ótimo de parcela é estabelecido por β1 dividido por 2 vezes β2. E esse platô é observado com β0 menos β1 ao quadrado dividido por 4 vezes β2. Então, aqui é a decomposição.
Vamos conhecer na prática como funciona essa determinação do tamanho ótimo de parcela pelo método LRP. Então, nós vamos associar aqui nós temos a variável altura, o coeficiente de variação da variável altura, e aqui os tamanhos de parcela. E aqui nós temos o modelo. O modelo para x menor que 8,55, nós temos um modelo linear, com ponto de interseção 17,86, que seria aqui, menos o coeficiente angular vezes a variável x. Então, o que a gente observa? Que a partir desse momento, o coeficiente de variação é estável para os tamanhos de parcela de 8,55 até 192 unidades básicas. Então, aqui não há mais ganho significativo. Como é que a gente determina esse tamanho ótimo de parcela? Nós vamos pegar aqui, então, esse ponto de interseção menos o platô e dividido pelo coeficiente angular. Com isso, nós temos o tamanho ótimo de parcela igual a 8,55 unidades básicas. Aqui, da mesma forma, nós temos agora a variável comprimento, que estabelecemos o mesmo raciocínio. Esse modelo com resposta platô foi desenvolvido em diversas culturas, a fim de determinar o tamanho ótimo da parcela experimental. Aqui nós temos, para a cultura do abacaxezeiro, os pesquisadores encontraram diferentes tamanhos de parcela de acordo com o que se espera avaliar. Para a determinação dos níveis de nitrogênio, fósforo e potássio, o tamanho de unidade básica com 10 resolve o problema. Nós temos aqui uma maior precisão para avaliação de frutos. Exige já um tamanho de parcela um pouco maior, com 15 unidades básicas. Ao passo que, para avaliação de folhas, faz-se necessário o tamanho de parcela com 20 unidades básicas. Então, nós temos aqui os diversos tratamentos e que identifica aqui os parâmetros do modelo, né? O beta 0, o beta 1, o coeficiente de variação do platô, e aqui o tamanho da parcela com o coeficiente de determinação ajustado para cada tamanho de parcela. Então, nós observamos aqui a diferença entre cada tamanho de parcela de acordo com o tratamento utilizado. Então, vamos observar aqui a amplitude entre o menor e o maior tratamento, nós temos a diferença de 5 unidades básicas. Como é que isso aqui funciona na prática, para a gente entender? Que nós temos um modelo e o autor aqui ele nem afirma o tamanho ótimo da parcela. Ele mostrou que o platô atinge a estabilidade com o coeficiente de variação igual a 11,10 aproximadamente, para x maior que x0. Então, o que a gente pode fazer aqui para a gente conhecer qual seria o tamanho ótimo de parcela? Nós vamos pegar, então, esse platô e subtrair aqui do ponto de interseção, ou o contrário, né? O ponto de interseção aqui menos o platô, dividido pelo coeficiente angular. Aqui nós temos, então, um tamanho de parcela com 11 unidades básicas. O mesmo que, apresentando aqui nesse caso, nós temos a mesma forma, né? Nós observamos aqui o ponto de interseção menos o platô, 4,42, dividido pelo coeficiente angular, nós temos aqui 21 unidades básicas. Então, para cada característica, nós temos um tamanho de parcela correspondente. Então, por isso que é necessário o pesquisador identificar quais são as características que ele vai avaliar no experimento, a fim de definir corretamente qual vai ser o tamanho experimental básica. Esse método foi aplicado também para a cultura do mamão e foi publicado na revista PAB, Possível Colaboradores. E eles encontraram, por esse método, o tamanho de parcela igual a 8 unidades básicas. Também para a cultura da mamona, os pesquisadores encontraram, aqui Sampaio e colaboradores, encontraram o tamanho de parcela para avaliação dessa cultura, recomendando então 11 unidades básicas para avaliação dos descritores fenotípicos citados, né? Racemos colhidos, média de comprimento dos 3 primeiros racemos, número de sementes do racemo, peso de sementes do racemo, peso do racemo por planta, número de sementes por planta e produtividade. Então, para avaliar todas as características, segundo os pesquisadores, o tamanho com 11 unidades básicas por parcela é necessário para alcançar a máxima. Um outro estudo bastante interessante, publicado na revista Acta Essencial Technology, foi acerca do tamanho conveniente de parcela para avaliação. Pela proposta de Headway, o pesquisador faz uso de uma matriz com o tamanho conveniente por parcela, no qual ele vai poder selecionar qual o tamanho desses aqui vai de encontro ao interesse da sua pesquisa. Aqui nós temos diversos parâmetros. Aqui a diferença percentual entre tratamentos, que varia de 10 a 50. Aqui o coeficiente de variação da característica avaliada. O número de repetições, variando aqui de 4 a 6. E o número de tratamento de 5 a 20.
Cada uma dessas composições nós temos um tamanho de parcela correspondente. Vamos observar aqui a análise de duas características, a altura da planta e aqui a produtividade por planta, que tem característica do CV médio e aqui alto. Vamos observar com relação a esses parâmetros. Vamos começar por esse aqui. Com relação ao número de repetições e o número de tratamentos. Se a gente fixa aqui uma diferença de 10% a ser detectada, nós vamos precisar de um tamanho de parcela com 151 unidades básicas, com 4 repetições e 5 tratamentos, ao passo que para avaliar essa característica altura da planta, nós precisamos apenas de 45 unidades básicas. Se essas mesmas relações foram encontradas em diversos estudos, mostrando o grau de importância, afirmando que o coeficiente de variação é um dos parâmetros que mais aumenta o tamanho da parcela experimental. Então, quando a gente observa aqui, dentro de uma variação aqui de 10 a 50% para detecção dentro do tratamento, nós temos que o tamanho de parcela varia de 151 até 5 unidades básicas. Ou seja, para você identificar uma diferença de 50% entre os tratamentos, basta um tamanho de parcela com 5 unidades básicas. Ao passo que você, para identificar uma diferença de 10% entre um tratamento, ou seja, se um deu 10 quilos e o outro deu 11 quilos, a diferença de 10%, você precisaria de uma área com 152 unidades básicas aproximadamente. Quando a gente observa que o aumento das repetições, nós observamos também uma redução significativa em termos de unidades básicas. Por exemplo, para essas duas características, se a gente trabalhar aqui com 4 repetições e aumentar aqui para 6 repetições, diminui significativamente o número de unidades básicas. Aqui no caso, para a variável altura da planta, quase que a metade. Se a gente aumentar o número de tratamentos, reduziu apenas 10%. Então, se você tem a mesma quantidade de repetições e aumenta de 5 para 20 tratamentos, você vai utilizar de 152 unidades básicas e vai para 136 unidades. Aqui mostrando com outras características também, aqui de baixa variabilidade, muito baixa variabilidade, de acordo com o coeficiente de variação, uma de bastante alta variabilidade. Então, o que a gente observa? Que essa proporção entre o tamanho da parcela e a característica avaliada tem uma grande relação. E os pesquisadores afirmam que esses parcelas experimentais de acordo com o modelo, arranjo e o objetivo da pesquisa. Para a Headway, o critério assume maior relevância quando se estabelece com os parâmetros coeficiente de variação, diferenças detectadas, tratamento de repetições. Mas o pesquisador tem que ser bastante criterioso com o acontecimento, porque existem parcelas de alto valor, extremos ou muito baixas, que são inadequadas para aplicação em campo. Então, vamos continuar aqui observando essa variável, né, espessura média do cladódio. Então, aqui nós observamos que ela tem um tamanho de unidade básica igual a 620 aproximadamente, 617 unidades básicas. É um tamanho muito alto. Ao passo que nós temos aqui para a largura média, um tamanho com 13 unidades básicas. Então, existe uma discrepância muito grande, que o pesquisador tem que ter o princípio da razoabilidade. Dando continuidade à proposta de Headway acerca do tamanho conveniente de parcela, nós observamos que diversos trabalhos apontaram esses parâmetros como essenciais para a determinação do tamanho conveniente de parcela. É comum para os estudiosos que a menor precisão experimental requerida implica quase sempre em parcelas reduzidas, ao passo que a maior precisão experimental necessita de parcelas maiores. Mas o método deixa claro o tamanho conveniente da parcela experimental de acordo com o interesse do pesquisador. A limitação desse método seria com relação às parcelas demasiadamente limitadas ou muito extensas, que apresentam baixa aplicação no campo, como já abordado por Souza e colaboradores de 2016. Para a palma forrageira, nós observamos que tem diversos tamanhos experimentais utilizados nos mais diversos experimentos, com 15, 32 e 36 unidades básicas. Donato e colaboradores da 2008 afirmam que o aumento do tamanho de parcela não aumenta a precisão experimental e apenas maximiza os custos. De acordo com a proposta estabelecida nesse estudo, tamanhos de parcela equivalentes a metade, um quarto e um quinto atingem a mesma precisão dos trabalhos anteriores. Dando continuidade ao método Headway, nós vamos apresentar nesse gráfico a eficiência de uso da área experimental.
Aqui para a característica produtividade, nós temos aqui no eixo Y a diferença detectável entre média de tratamento em percentual e aqui os tamanhos de parcela. Essa diferença percentual detectável ela tem que ser maior ou igual ao coeficiente de variação da característica avaliada. Por exemplo, a produtividade teve um coeficiente de variação igual a 50%. Então, as diferenças percentuais médias elas só acontecem quando superior a 50%. E essas retas aqui, cada uma de uma cor, sinalizam as diversas combinações entre número de repetições, tratamento e unidades básicas. Aqui nós temos os pontos de equilíbrio com todas as unidades básicas. E nessa combinação aqui, nós percebemos que tanto uma área com 42 unidades básicas aproximadamente tem a mesma precisão experimental do que uma área com 62 unidades básicas aproximadas. Então, nós podemos fazer uso no arranjo experimental com 3 repetições, 5 tratamentos e 2,75 unidades básicas, fazendo assim uma área com 16,5 metros quadrados. Ao passo que, se a gente considerar essa diferença de 10%, nós temos um novo arranjo aqui de composição. Para essa questão aqui, com 10 tratamentos, nós temos a situação. Donato estabeleceu essa metodologia proposta por Hathaway com a cultura da banana cultivar tropical, indicando o tamanho conveniente de parcela com 6. Esse outro estudo acerca do formato de parcelas e também tamanho, submetido à revista Agronomia Colombiana, ele mostra a importância da informação relativa para determinação da precisão experimental. Então, nós temos aqui o primeiro passo, calcula-se a variância da produtividade entre as parcelas com X unidades básicas. Então, aqui nós temos a variância e aqui nós temos a média. A variância deve ser dividida pelo seu correspondente número de unidades básicas. Essa informação relativa, ela estabelece pela variância dividido pela variância comparável vezes 100. Então, a variância da parcela com uma unidade básica fornece 100% da informação que não funciona aqui para os diversos formatos. Então, com os formatos 4 por 48, 8 por 24, que tem a mesma quantidade de unidades básicas, nós temos aqui a quantidade de informação relativa para cada variável. Portanto, indica aqui para a variável produtividade nós temos 83%, ao passo que esse formato nós temos 40%. Então, o formato com maior informação relativa são selecionados. Assim, para cada variável. Então, nós fizemos aqui uma associação também com o índice de heterogeneidade do solo, mostrando que para cada característica, que é a altura de planta, a área total de cladódio, índice de área de cladódio, existe um índice de heterogeneidade específico, apontando aí para todas as variáveis solos, o solo, como na maioria para todas as variáveis, com o solo natureza heterogênea. Aqui nós comparamos, então, a informação relativa com o coeficiente de variação, identificando o formato 8 por 1 para todas as características como o mais adequado para a determinação. Logo, para todos os formatos, o tamanho com 8 fileiras e uma planta por fileira apresentou aqui a melhor precisão experimental. Então, recomenda-se 8. No tocante aos diversos estudos para estimativa de tamanho de parcela, nós publicamos um artigo na revista JAS que aponta a comparação de todos os métodos. Assim, comparamos aqui o método da máxima curvatura com o modelo linear resposta platô, o modelo quadrático com a resposta platô, a fim de identificar qual seria, pela comparação de todos os métodos, também de comparação de variância e informação relativa, qual seria o tamanho adequado de parcela. Então, aqui para a variável produtividade, altura da planta, área total de cladódio, número de cladódio, também para espessura do cladódio, área do cladódio, comprimento do cladódio e a largura do cladódio, nós identificamos que, por todos os métodos em comparação, o tamanho de parcela com 8 unidades básicas na parcela útil atende perfeitamente aos princípios da experimentação com a máxima eficiência e a redução do erro. Fizemos também um outro estudo para demonstração dessa parcela experimental com uma maquete em vivo. Então, através da espécie Opuntia brasiliense e Video Hall, qual seria o tamanho adequado da parcela experimental? Então, nós identificamos que a parcela experimental com 8 unidades básicas atende perfeitamente aos princípios. Dessa forma, nós construímos um protótipo
com todos os modelos para estimativa do tamanho de parcela. Então aqui nós temos todos os métodos, um teste de Barton, informação relativa, Hathaway, aqui o índice de heterogeneidade do solo, para identificar qual o tamanho ótimo de parcela para a palma forrageira. Agora nós vamos conhecer na prática a apresentação de todos os modelos para estimativa do tamanho ótimo de parcela para a palma forrageira gigante. Então nós podemos aqui clicar. Se eu demonstro aqui, vou mostrar para vocês aqui. Então aqui nós temos, a área do cladódio. Se eu quero saber a área do cladódio pelo método aqui, vamos escolher da máxima curvatura modificada. Então eu sei que a área do cladódio pode ser estimada com 4 unidades básicas. O comprimento do cladódio, aproximadamente 2 unidades básicas. Aqui a espessura do cladódio, produtividade com 8 unidades básicas. Se eu quero saber pelo método com resposta platô modelo quadrático. Então nós temos aqui a área do cladódio com 20 unidades básicas. A produtividade já com 11, aproximadamente 12 unidades básicas. Então, para cada variável, nós temos uma área correspondente ao tamanho ótimo de unidade básica. E aqui são os diversos métodos. Voltando aqui, nós temos a aplicação do método de maneira mais direta. Se eu quero saber o método da máxima curvatura, nós temos aqui para a variável produtividade, seria então 8 unidades básicas. Voltando aqui, nós temos a apresentação de todos os métodos. Dessa forma eu agradeço, espero que tenham compreendido bastante. Muito obrigado. Com esse gráfico representativo, nós temos aqui o que seria o tamanho de parcela experimental ótimo. Né? Qual o valor? Né? Quantas unidades básicas? Deixa eu entender melhor de uma forma mais dinâmica. Então nós vamos colocar aqui no eixo X o tamanho de parcela e aqui o número de plantas aumentando. Cada planta corresponde a uma unidade básica. Essa linha tracejada mostra aqui a estabilidade do tamanho ótimo de parcela. Então, colocamos aqui o coeficiente de variação, nós percebemos essa estabilidade aqui pela linha amarela. Então, as parcelas com 8 unidades básicas tendem a representar a máxima precisão experimental. Então, essa parte aqui, esse aumento aqui, seria totalmente desprezível, porque você aumenta apenas o custo sem ganho significativo na precisão experimental. Uma outra representação seria, então, aqui as parcelas, a parcela aqui com todas as plantas, e aqui nós vamos diminuindo até chegar naquela parcela que constituirá, de fato, a máxima representação. Então, com 8 unidades básicas, nós temos a máxima precisão experimental. Então, algumas contribuições práticas, diversos estudos já trabalharam com a cultura forrageira, tendo como base o nosso estudo. Né? Então, aqui o professor Alcinei já montou vários experimentos, utilizando aqui 14 unidades básicas experimentais. Então, a gente recomenda que seja 8 unidades básicas experimentais, mas essa questão da dinâmica vai de acordo com o interesse do pesquisador, podendo aumentar também sua área de acordo com os interesses. Aqui outros tamanhos de parcela, né? Também variando com 8 a 10 unidades experimentais. Aqui mais uma representação do que seria essa parcela experimental, considerando aí 8 plantas com unidades básicas. Por fim, eu agradeço a todos aí que assistiram essa. Aqui são as referências que foram consultadas. E muito obrigado.